O Parlatório Livre e a Rádio Vida Melhor FM têm a satisfação de estar com Nicolas Ferreira. Hoje, um dos grandes nomes da juventude da política brasileira. Nicolas, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando sobre o Brasil profundo. Você é um rapaz novo, enveredou pela política e tem sido um estandarte em algumas temáticas. E você tem uma situação muito pontual, que você normalmente palestra em igrejas. Permeia-se a política dentro da igreja e como é que você faz para não cair em narrativas? Então, primeiro é um prazer, Douglas, estar falando aqui com vocês, Parlatório Livre, hoje aqui no evento do Brasil Profundo. E eu trato, e não somente é um tratamento, mas como de fato, essas minhas palestras como um ministério. Eu sou vereador, mas nos finais de semana eu atuo dentro da igreja porque eu sei que na política não tem espaço vazio. Então eu prefiro um púlpito que fale sobre ideologia de gênero, que fale sobre as armas que o inimigo está tentando destruir a igreja, do que um professor que não conhece a Cristo. E um púlpito, eu costumo dizer que um púlpito silencioso gera uma igreja omissa. Então a gente precisa fazer isso. Então eu tenho uma administração que é cristã política, que não diz respeito a pedir votos a ninguém, que não diz respeito de governos, pelo contrário. Se você algum dia tiver a curiosidade, o interesse de ver o que eu falo, vá antes de comentar, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então é um propósito meu mesmo, para poder resgatar algumas coisas e proteger a igreja, que é a nossa última barreira. Isso é importante, porque a Confissão de Westminster diz que a igreja é a consciência moral. E às vezes, a minha impressão é que a igreja está um pouco divorciada da realidade. A gente fica muito no púlpito e não consegue comunicar. E o diabo não brinca de ser diabo e está o tempo todo utilizando das ferramentas dele para trazer algum tipo de desespero para a sociedade. Quando você se levanta e traz a política para dentro da igreja nessa questão de consciência, isso é libertador. Mas você tem pago algum preço por isso? Com certeza, quando a gente se expõe em uma guerra, você está mais suscetível a tomar mais tiros, a estar ali realmente numa situação mais de vulnerabilidade do que os outros, Então a gente recebe várias críticas, com relação a tá falando sobre política dentro da igreja, Só que depois que eu vou na igreja, depois que eu dou a minha ministração, as pessoas compreendem, E passam a compreender que não, realmente, o que ele diz de fato é uma preocupação, é uma necessidade que a igreja precisa ter. Eu não posso, fazer aí como Nero, de a igreja ficar tocando aí a harpa, enquanto Roma pega fogo. Então o mundo todo está 55 milhões de abortos, ano retrasado, ao ano. Nós temos aí uma juventude perdida nas drogas, no álcool. A gente tem cada vez mais a cultura trazendo algo que não é um sentido de vida, mas somente coisas superficiais. Você tem uma indústria da música, uma indústria cultural, uma indústria artística, toda voltada a destruir os princípios e valores. E aí você vai olhar como igreja e falar, não, isso não tem nada a ver comigo? Como não? Então eu não acredito numa igreja que se reúne domingo, mas não serve na segunda. Então eu acho que a gente precisa sim, ser atuante, e a luz ela precisa brilhar na escuridão, A gente não pode ser luz na luz, Ser cristão no meio de cristão é muito fácil. A gente foi chamado para o ID, então a gente precisa realmente sair, dos quatro paredes ali, digamos assim, da igreja, e começar a fazer o trabalho. Caso contrário, alguém vai ocupar esse espaço, Vazio não vai. Ou seja, antigamente a gente ouvia a política é do capeta, televisão do capeta, futebol é do capeta, tudo é do capeta, o que o capeta fez é meu. Você fica dando coisa pro capeta, ele vai usar mesmo. Sim. É interessante saber que você tem essa ideia, porque assim você consegue responder com uma certa celeridade um espaço que está vazio. A juventude, ela é movida por revolução. Sim. Eu costumo dizer que todo progressista, se não tiver valores conservadores, se torna um revolucionário, e todo revolucionário é um idiota. E partindo desse princípio do idiotez, você tem sido uma voz na política, jovem, com valores conservadores, e isso tem te trazido que tipo de revés na sua vida pessoal? Então, acaba que a gente perde um pouco da nossa liberdade, da nossa privacidade, Como eles não acham nenhum ataque no âmbito de corrupção, porque eles não vão achar nada, eles não vão achar nada com relação ao meu caráter, então eles têm que atacar minha vida privada, Então sempre surgem, algumas matérias, algumas manchetes, atacando aí minha vida privada, e até ficam requentando coisas do passado. Mas assim, eu fico, entre aspas, assim, feliz, porque se eles estão falando do meu passado, é que eles não podem falar nada do meu presente. Então, assim, eles precisam ficar requentando as coisas. É igual fizeram com o Bolsonaro também, pega aval do açaí, depois pega, que o Bolsonaro com 6 anos de idade tinha uma moeda de gorda, Nossa, pega um impeachment, do Bolsonaro, agora ele cai. Então, assim, são coisas que vão me dando uma certa satisfação,
por saber que esses são os ataques, né, do meu inimigo, somente questões privadas, pessoais, e não passa daí, né? Assim que um dia, né, se caso, né, acontecer aí de ter algum ataque, né, que seja algum erro meu, né, nesse sentido, aí vai ser a primeira vez que eles vão estar atacando realmente de forma justa, né? Errar, todo mundo vai errar, né? Mas a gente sabe que a esquerda utiliza ali de uma fragilidade, de uma fala, tira do contexto, ou até mesmo inventam, né, mentiras para poder, né, te gerar algum dano ali. Perfeito. E na sua vida, o que te move? O que você chega na sua casa, coloca a cabeça no travesseiro e fala, isso vale a pena lutar? Eu acho que a vida cristã, quando você compreende que ela é um sacrifício, e quando você compreende isso não se torna um engodo. Por quê? Porque você pode ter ali talvez um jogador de futebol que a meta dele é atingir ali as questões pessoais. Se ele não tem algo a mais, isso ali se torna enfadonho. Então, por exemplo, o cara quer ganhar a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, ele ganha. Depois ele quer ganhar a Libertadores, depois ele quer ganhar Champions, depois ele quer ganhar a Melhor do Mundo. E quando você conquista tudo? E agora? O que mais vai ter? Então, quando não há mais sacrifício, você perde a sua vontade de continuar. Então todo sacrifício vem junto a um ato de bondade. Então eu entendo que a nossa vida é servir. Então quando a Bíblia fala para você carregar a sua cruz, não é para você carregar a sua cruz no sentido assim de para você está carregando para o outro. Porque aquilo dali é importante. Jesus Cristo não estava carregando a cruz para ele, por conta dele. Ele estava carregando para poder morrer pelos nossos pecados e salvar a humanidade inteira. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Então o que me move é saber que o meu sacrifício está servindo outras pessoas. Então quando eu vejo, por exemplo, um jovem falando, nossa, Nicolas, eu era feminista e deixei de ser por causa de seguir o seu perfil. Ah, porque antes eu não tinha nenhuma referência de jovem e achava que eu só podia ser isso ou aquilo que o mundo falava, e hoje eu já tenho uma força para poder ir contra o pessoal da minha sala. Eu falo, poxa, que sensacional. Então no fim das contas, você está transformando vidas, né? Isso não é por conta minha. Eu creio que nada sou eu. Realmente aquilo que eu falo, aquilo que eu estudo, de fato tem uma parte minha, mas eu vejo realmente que é o Espírito Santo que vai guiando, sabe, pra gente alcançando as pessoas. Então é isso que me move, saber que existem vidas que são transformadas e isso fica de forma eterna, isso não pode ser tirado. Sabe, o Lula pode ganhar e querer matar e querer prender o cristão. Não é isso, nós não estamos criando algo que é superficial. Você pode acabar ali exteriormente da pessoa, mas no interior não há quem consiga modificar. É isso que me move. O Palatório Livre e a Rádio Vida Melhor agradece Nicolas Ferreira. E lembre-se, Cristo veio tirar o seu pecado, não a sua inteligência. Amém. Obrigado. Obrigado, Douglas. Amém. Valeu.